Tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre a aplicação do impermeabilizante cristalizante na superfície, tá? Se você não viu, tá aqui o link para você ver que é interessante, porque lá eu explico melhor como são as reações. E agora nós vamos falar sobre o aditivo cristalizante, aquele que você coloca dentro do seu concreto, que você não precisa de mão de obra especializada. Então vamos lá. Aditivo impermeabilizante por cristalização. Os aditivos impermeabilizantes por cristalização são aditivos utilizados para a produção de concretos estanques e para aumentar a resistência química, impermeabilizando o concreto já no processo da sua confecção. Ou seja, você joga ele dentro do seu concreto e ele vai começar a fazer o trabalho já lá dentro do seu concreto. Contém agentes cristalizantes que reagem com a umidade e os componentes da reação da hidratação do cimento, principalmente o hidróxido de cálcio, para formar cristais insolúveis de gel CSH. É como eu digo, assista o vídeo passado que você vai entender direito isso. Outra vantagem é que esta tecnologia bloqueia o efeito dos gases, né? CO, CO2, SO2, NO2, prolongando ou eliminando completamente o processo de carbonatação do concreto. Os componentes químicos do aditivo permanecem no concreto de forma reativa quando novas fissuras se formam, trazendo água para o interior do concreto. Cristais insolúveis se formam como atantos, ou seja, eles ficam lá latentes, chega a água, eles fazem a reação e formam o gel CSH, que forma uns cristais fechando os poros do concreto. Aí, por que o concreto vaza? Então veja, se você assistiu o cristalizante, você vai entender isso aqui. Agora, quando a gente coloca um aditivo e faz um reservatório, por que ele vaza? Normalmente, quando você coloca o aditivo cristalizante no concreto, quando você bota a carga, ele começa a vazar por tudo quanto é canto. Vários pontos vazando. Só que, com o tempo, 1, 2, 3, 10, 15 dias, ele começa a praticamente sumir todo o vazamento, né? Então, com 20 dias, você praticamente já tem uma superfície totalmente estanque. Então, vamos entender. Você fez o reservatório com aditivo cristalizante, encheu de água. O que acontece? Começa a vazar. Então, o que acontece aqui? Vamos ver aqui dentro. Você tem um concreto cheio dos componentes químicos desse aditivo cristalizante, cheio. Aí você tem a fissura de retração normal do concreto. Então você concretou a estrutura, você tem as fissuras de retração lá do concreto, as microfissuras, tudo tranquilo. Por isso você impermeabiliza reservatório, porque você vai ter vazamento, porque você tem normalmente falta de adensamento, o concreto problema de cura, e o normal, o concreto vai fissurar aquelas microfissuras que vai passar água. A água, né, 2,7 vezes 10 a menos 6 milímetros. Então é muito fina. Então veja, quando chega enche o reservatório, o que acontece? Ele começa a formar os cristais, porque ele está impregnado nas bordas dos capilares, que é lá micro, né? Então, nas bordas dos capilares tem os componentes da hidratação do cimento, como vimos na aula passada, e principalmente o hidróxido de cálcio, e tem os cristais, que foi aditivado, ele está todo incorporado no concreto. Então, o que acontece? Quando você enche da carga, então ele começa a formar os cristais, só que da superfície aqui, ó. Você olhar aqui, como se fosse o diâmetro, ele começa a formar da superfície para o interior. Então, o que acontece? Você vai percebendo ao longo do tempo que o vazamento vai diminuindo, porque ele vai diminuindo a seção dos vazios. Então, o que acontece é que, quando você coloca em carga, tem vazamento. 10, 15 dias depois, desculpe, some tudo. Então, não adianta você ter pressa com aditivo cristalizante. Você não está fazendo a impermeabilização para a primeira semana ou para a segunda semana, é para a vida toda. E esse material, como a gente já falou, ele, se aparecer fissuras de até 0,5 milímetros, no futuro ele vai colmatar essas fissuras. Então veja que a qualidade dele, claro, você tem que ver os produtos cristalizantes de qualidade, né? A gente tem que ver que ele está na norma, tudo mais para que a gente realmente tenha o que ele oferece, tá? Então você vê que não adianta desespero, vai ter vazamento quando você colocar o reservatório, a estação de tratamento, o que é que seja em carga, porque ele vai formar paulatinamente e vai reduzindo a seção, vai diminuindo o vazamento, a pressão, até fechar totalmente. Claro, fissuras de até 0,5 milímetros. Se você tiver fissura de 1 milímetro, você vai ter que tratar pontualmente ou com injeção de poliuretano. Desculpe. Na próxima aula vamos falar sobre reforço estrutura, encamisamento com adição de novas armaduras. Aguardo você lá, forte abraço.